mais um vídeo chegando para você e hoje o tema é procrastinação. Palavra difícil de falar, de se pronunciar, mas fácil de entender e de se identificar. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse tema e eu quero dizer para você, hein? Deixa o seu joinha, não esquece, já coloca aí o seu joinha. Se você ainda não ativou o sininho de notificações, ativa e também se inscreva. Passa para o pessoal que você acha legal aí para falar de temas do dia a dia, da atualidade. Para quê? Para falar de saúde, beleza, de bem-estar. E aí hoje a gente vai falar sobre esse tema, então vamos lá! Muito bem! Chegando para falar sobre procrastinação, já vai treinando essa palavra aí, porque muito vai se ouvir falar desta palavra aí, inusitada para alguns e tão contemporânea para outros. O que é a definição de procrastinar, né? É sempre adiar. Eu costumo dizer que é deixar para amanhã. Aquela atividade que você fala assim, amanhã eu faço, mas amanhã é um dia certo para fazer. Então, isso é procrastinar, né? E a procrastinação, ela tem aí algumas causas, né? Vamos falar das causas da procrastinação. Pois bem, primeiro de tudo é a falta de organização que se tem, tanto, né, nas atividades como também até no intelecto. Nós não conseguimos muitas vezes organizar aquilo que precisamos fazer, que entendemos que precisa ser feito, tá? Então a gente fala de organização, tanto relacionado às suas atividades diárias, como também a ideias, tá? Isso é bem interessante. Pois bem, falta de um ideal, um projeto, né? É uma falta de, eu diria até que de motivação, falta de motivação para se fazer o que tem que ser feito, né? Outra situação é a apatia, que muitos chamam de preguiça. Então, às vezes a pessoa se encontra apática e não preguiçosa. Então, isso também é uma das causas da tal da procrastinação, entre outras coisas. É a falta de confiança em si mesmo. Olha que interessante. Então eu listei aqui algumas dessas causas e olha que interessante, né? A procrastinação, ela tá muito correlacionada com aquilo que eu gostaria de fazer, com aquilo que eu não gosto de fazer. Eu vou explicar. Quando a gente tem uma atividade que não é muito interessante pra gente fazer, a gente não tem muita afinidade, é mais fácil a gente deixar para depois, é mais fácil procrastinar. Mas olha que interessante, existem também algumas atividades das quais você gosta de fazer, sabe que precisa fazer, mas por algum motivo você deixa para depois. Isso também é procrastinar. E quando isso acontece? Vamos falar dos impactos, né? O resultado. Qual é o resultado disso tudo? Gente, primeiro de tudo, é uma sensação de culpa muito grande que esse indivíduo vai sentir, né? Quando ele percebe que ele adiou e deixou para trás, tempo perdido, tempo já passou, o prazo já se esgotou, pronto, sensação de culpa, de falência, né? Parece que você faliu com alguma coisa. Então, essa é uma das situações. Outra situação é sentir que o tempo parece que, nossa, você perdeu, não vai mais, regrediu, né? Você não tá mais desenvolvendo, você não tá crescendo como profissional, como pessoa, como indivíduo. Você deixou de progredir, né? Essa é uma das sensações do tempo perdido. E eu costumo dizer que o tempo perdido a gente não recupera mais, né? O tempo que você ficou ali hesitando em fazer ou não fazer, já perdeu. Tempo de inércia é tempo perdido, né? E outra coisa que é bem interessante a gente pensar, né?
Tudo que a gente precisa para a gente progredir na vida, mais uma vez, seja profissional, seja socialmente falando, seja na família, né? Porque relacionamento, família, amigos, também precisa de um desenvolvimento, né? Então, tudo aquilo que a gente deixa de desenvolver, a gente depois vai sentir uma falta muito grande e aí a gente lembra de plantio e colheita. Vou colocar essa situação para a gente entender melhor. Olha que interessante. Na agricultura, a gente consegue escolher o que vai plantar, não é assim? A gente escolhe o que vai plantar, mas a gente precisa colher aquilo que plantou. Então, eu costumo dizer que o plantio, ele é opcional, mas a colheita não. A colheita, ela é obrigatória. Você vai ter que colher aquilo que você plantou. Então, é uma análise aí para a gente fazer uma analogia bem interessante para a gente saber onde é que eu quero ir e para eu chegar até lá, o que eu preciso fazer. Então agora eu vou falar das dicas. Então eu vou deixar aqui algumas dicas de como a gente pode começar tudo isso, né? Primeiro, faça um cronograma, num papel mesmo. Faça ali o seu cronograma para acertar, para deixar tudo redondinho, bonitinho, tá? Isso é importante. O pessoal fala muito de checklist, né? Ou então uma lista. Faça uma lista das suas atividades, daquilo que você quer fazer. Pode ser até no final de semana, né? Às vezes você quer programar o seu final de semana, pronto, tá aí uma dica, olha. Já começa a fazer até nas atividades não tão fundamentais assim, né? Não tão restritas, tá? Outra situação, colocar esses projetos no papel, mas também realizá-los. E para realizar seus projetos, não pensa você que você precisa de um grande boom, né? Ah, não, só quando eu tiver aquilo ou aquilo outro é que eu vou conseguir realizar os meus projetos. Pensa por etapas. Qual pode ser a primeira etapa? Um pequeno passo, né? Qual vai ser o meu primeiro passo, aquele pequeno passo para eu conseguir? E é interessante que quando você starta, né? Você inicia, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, eu costumo dizer que não é o volume, é a quantidade de coisas que você fez, mas é aquela situação que você se predispôs a fazer, porque é o start e a partir dali você vai dar o quê? Continuidade. Eu darei continuidade até eu chegar ao meu propósito, aquilo que eu quero fazer, mesmo que precise mudar um pouquinho as rotas, né? Em alguns momentos parece até o GPS falando, né? Recalculando rota. Tem problema não. O importante é continuar caminhando para se chegar onde se quer. E assim eu lembro da atitude. Tem atitude. Precisamos ter a atitude para chegar onde queremos e assim ganhar a autonomia do nosso tempo. Isso é importante também, tá certo? Pois bem, fazendo então uma conexão, a procrastinação com certeza pode levar sim a sérios problemas aí na saúde. Quantas são as pessoas que estão agora, né? Precisando de repente fazer algum diagnóstico e vai deixando para amanhã. É importante sempre estar pautando essas prioridades, isso é importante, mas para a saúde mental também. Então, fugir da procrastinação, seja na saúde em si ou na própria saúde mental, é muito importante. Assim você vai conseguir o bem-estar, com certeza, né? E falando de beleza, sim, todos aqueles seus projetos dos quais você gostaria de pensar na possibilidade de realizar, comece do pequenininho, né? Hoje em dia existem muitas opções e elas estão aí para serem adquiridas, tá certo? Então, quer fazer alguma coisa no cabelo, quer fazer alguma coisa diferente, se programa, pesquise e realize. Não dá para realizar tudo? Tem problema não. Vai pesquisando e vendo o que você pode começar, tá? Esse é o nosso link de saúde, beleza e bem-estar na tal da procrastinação. Gente, eu vou ficando por aqui. Deixo um beijo enorme para vocês. Gente, deixa o seu joinha, o seu like aí, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.